Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações de Fluminense e Inter. Também vamos te atualizar sobre as negociações do Fluminense, a que pé que estão, as propostas que foram enviadas, se já teve algum retorno. Mas antes da gente falar tudo isso, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e vocês vão nos ajudar a chegar à nossa meta dos 13 mil inscritos. Também tem duas opções novas aqui se você puder nos ajudar. Uma é hypar o vídeo, é só você ir ao lado do comentário, puxar para o lado, vai ter a opção lá, hypar o vídeo, não custa nada, você ainda ajuda esse vídeo a ter um alcance maior e também clube de membros ativo. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99 por mês, você vai dar uma moral gigantesca aqui pro canal. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar falando, primeiro, sobre o que o Renato pretende fazer para colocar um fim, um ponto final nessa sequência de derrotas do Fluminense. São 5 derrotas consecutivas e até alguns portais já começam a levantar que uma sexta derrota poderia fazer o Renato balançar no cargo. Eu não sei se ele já balançaria já com a sexta derrota, mas que realmente a confiança ficaria abalada no trabalho, isso daí sem dúvida nenhuma que ficaria. Fluminense que vem de 5 derrotas, perdeu para o Chelsea, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e no último domingo para o São Paulo, precisa por fim essa sequência negativa e agora vai ter um jogo dificílimo contra o Inter no Beira-Rio. Esse jogo já aí pela Copa do Brasil, um jogo que se você perder, você vai ter que voltar para o Rio de Janeiro, construir conseguir superar uma diferença que foi construída lá. Então, o que o Renato pretende fazer, Pelo que foi apurado, principalmente pelo GE, o Renato vai continuar fazendo um rodízio na escalação do Fluminense. Lembrando, o jogo contra o São Paulo, ele começou o jogo com 3 zagueiros, Canóbio na lateral esquerda, fez um rolo danado. Dessa vez ele vai sacar um dos zagueiros e vai voltar para o 4-3-3. Então, segundo o GE, como que o Fluminense deve vir a campo para enfrentar o time do Inter? Com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Freitas, e na lateral esquerda tem uma dúvida, se joga o Gabriel Fuentes ou se joga o René. Lembrando, o Gabriel Fuentes e o René estavam com problemas físicos no domingo e por isso não jogaram contra o São Paulo. Por isso a invenção do Renato de botar o Canóbio para começar jogando e também, segundo tempo, ele bota o Guga para jogar de perna trocada na lateral esquerda e foi um desastre total. Eu, na minha visão, eu iria de René. Eu acho que o René, nessa temporada, vem se provando ser melhor opção do que o Gabriel Fuentes. Mas pelo menos a gente vai ter um lateral esquerdo de ofício para jogar por aquele lado ali. Eu pensei até que o Renato manteria o esquema com 3 zagueiros. Por quê? Quando ele fala da forma que ele quer jogar, dá a entender que ele quer jogar com 2 atacantes, uma linha de 3 ali no meio, na defesa, para dar uma sustentação defensiva melhor e ter uma dupla de ataque. Mas para o jogo de hoje ele vai mudar. Também no meio de campo aí tem o Hércules ou Facundo Bernal, uma dúvida do Renato, eu virei de Facundo Bernal, tá? Martinelli e Nonato. No ataque, Serna, Soteldo e Germancano. Vamos falar agora desse meio de campo. Mais uma vez o meio de campo mudado. Por quê? No jogo contra o São Paulo, ele não botou o Nonato, jogou com o Lima, que foi uma figura nula no jogo, não jogou nada. O Martinelli foi sacado no intervalo da partida ainda por ter tomado o cartão amarelo, mas o Martinelli desse meio de campo é o que sempre é titular, o que joga todas. Para ele não tem controle de carga, ele é titular absoluto em todos os jogos. E no ataque, ele tira o John Kennedy e vem com o Serna, Soteldo e Germancano, O Germancano que nem entrou em campo no jogo contra o São Paulo. Então o que a gente pode avaliar disso daí? Primeiro, eu acho que o Serna não tem como ser reserva nesse time do Fluminense, ainda mais quando a gente vê os outros jogadores como produzem pouco na fase ofensiva. O Serna, mesmo dentro das suas limitações técnicas, ele consegue tentar produzir alguma coisa, arrumar alguma jogada. Então acho que o Renato acerta na escalação do Serna. O Soteldo, até agora, por mais que ele tente jogar, ele não conseguiu mostrar para que veio, não conseguiu ter uma partida que você olha e fala, cara, que o Soteldo é esse cara que veio para poder somar, para talvez assumir o protagonismo desse time. O Soteldo ainda não conseguiu fazer isso é lógico para mim, Mas vão tentar botar ele, tem essa rivalidade dele contra o time do Inter, jogou no Grêmio recentemente e tudo mais. Vamos ver se ele vai conseguir performar bem nesse jogo. E para mim, vendo a atuação do Everaldo, o Germancano para mim tem que se esfalar desse time também. Eu até tentaria o John Kennedy, tá? Eu tentaria o John Kennedy para começar jogando para ver também, ver como é que ele é. Porque a gente tentou o Everaldo, não deu certo, o Germancano não deu certo. Bota o John Kennedy de 9 e vê se vai dar certo em algum momento. Mas o Renato parece que vai colocar mais uma vez o Germancano. Só que a minha principal crítica desse time do Fluminense é a ausência do Paulo Henrique Ganso. Por quê? Muitas pessoas falam que o Ganso acabou, que não tem mais como o Ganso ser titular do time do Fluminense. Eu discordo completamente.
olhando o nosso elenco atual, para mim o Ganso é o único jogador que pode assumir o protagonismo e nos carregar até as vitórias. Ah, o Ganso não corre, não sei o que. Cara, bota alguém para correr por ele no jogo, mas o Ganso precisa ser titular nesse time do Fluminense pela sua capacidade, né, de achar os passes, de conseguir criar jogadas. E eu acho que o Ganso merecia iniciar esse jogo como titular. Até alguns portais, nessa terça-feira, deram as notícias que talvez o Ganso sairia como titular, porque o Renato parece estar sinalizando que vai dar mais oportunidade para o Henrique Ganso, mas pelo menos a apuração do GE não diz isso, né? Então, esse é o time que o Renato vai mandar a campo, um time muito parecido com o que venceu o Inter pelo Campeonato Brasileiro. A nossa última partida antes de viajar para o Super Mundial, né? E espero que dê certo, que a gente possa se reencontrar os caminhos da vitória. O time do Inter também tem alguns desfalques, né? Por exemplo, Ener Valencia está machucado e tal. Eu até peguei aqui, não costumo fazer muito não, mas vou falar aqui a provável escalação do Inter também segundo o GE. Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, a dupla de zaga Vitão e Vitor Gabriel, com Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Maia e Bruno Henrique de volante. No ataque, Wesley, Alan Patrick e Carboneiro, desculpa, fazendo uma linha de 3, né, 4-2-3-1, e no ataque, Borré, Rafael Borré, eles que perderam o Ener Valencia, está machucado, não joga o jogo de hoje mais tarde. Então, é um time que você olha, é um time muito bom, né? Bernabé é um bom lateral esquerdo, Bruno Henrique é um bom volante, o Wesley é um bom ponta, o Alan Patrick é um jogador que se você der espaço, vai conseguir criar muito jogo, né? O Alan Patrick faz o que era pro Ganso estar fazendo no Fluminense, ele faz no Inter. Só que o Roger Machado bota o Alan Patrick para jogar. Então, vamos ver como que o Fluminense vai enfrentar esse jogo, se vai conseguir de alguma forma conseguir produzir na fase ofensiva, conseguir fazer gols, que é uma das coisas que nos preocupa muito. Nosso ataque vem de uma sequência muito negativa, enquanto a nossa defesa vem tomando muitos gols, principalmente de bola parada. Vamos ver se o Renato conseguiu acertar alguma coisa nesses 2 dias aí que teve para trabalhar. E também, para a gente poder seguir nesse vídeo, vamos falar sobre atualizações, né, sobre o mercado da bola. O Fluminense continua em compasso de espera por Lucas Ribeiro, volante, camisa 10, né, do Mamelodi Sundowns. Inclusive ele foi eleito o melhor jogador da temporada, né, lá no continente africano, né, na África do Sul. Então ele vem tendo um destaque muito positivo lá. Mais uma vez eu falo, jogar na África do Sul é uma coisa, jogar na América do Sul é outra coisa completamente diferente. Eu acho que o nível técnico de jogo é muito maior. Então eu acho que essa negociação, o sucesso do Fluminense, vai depender muito do quanto o Fluminense pagar. Se o Fluminense pagar tipo assim 2 milhões e meio de euros, que era especulado antes do Super Mundial, que esse jogador valia, eu acho que é uma contratação ok. É uma aposta, mas é um valor relativamente baixo. O Fluminense pagando 4, 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, para mim já é uma doideira que o Fluminense está fazendo. Por quê? É o que eu falo. O Fluminense às vezes contrata vários jogadores por valores um pouquinho menor e poderia, por exemplo, pegar esse valor todo e contratar um super jogador. Pega 6 que deu no Canóbio, 5 que deu no Soteldo, mais, exemplo, 5 que dá nesse Lucas Ribeiro, você já teria um valor significativo para contratar um bom jogador. Mas a gente não sabe, né, como que vai ser. O Fluminense continua no compasso de espera, já enviou a proposta para o time da África do Sul, está esperando o retorno. E a outra é o Vitinho também, né? O Fluminense ganhou uma concorrência pesada pelo Vitinho, segundo alguns portais vem noticiando, de um clube da Arábia Saudita. Eu até falo, talvez o Vitinho aceitar uma proposta para jogar na Arábia Saudita, para a gente é a melhor coisa. Por quê? O Vitinho, eu acho que é um jogador que não agrada ninguém da torcida tricolor. Pode ter um ou outro assim, que seja favorável à chegada do Vitinho. Eu sou completamente contra. Espero que esse negócio não aconteça, porque o Vitinho, se ele chegar no Fluminense, ele não vai chegar para ganhar um pouco, não. Ele vai ganhar um salário relativamente alto. Então, para mim, isso daí não faz muito sentido. Tomara que o Fluminense consiga não contratar o Vitinho e ter outros nomes aí, né? Um dos pontos também que tem sido muito falado, que tem sido muito batido, é nos scouts do Fluminense. Por quê? Se a gente parar para ver as contratações que o Fluminense tem feito, são de jogadores que enfrentaram o Fluminense. Por exemplo, Freitas, o Masken Serna, esses caras que vieram lá do futebol peruano, todos jogaram contra o Fluminense. Agora o Lucas Ribeiro está sendo especulado porque jogou no Fluminense. Tirando isso, chega um outro jogador, né? Mas porque já jogou no futebol brasileiro, porque algum treinador indicou. Então isso também tem pego muito mal para a questão dos scout tricolor, né? Cadê os jogadores que você monitorou fora do Brasil? Jogadores que talvez tenha monitorado na América do Sul, que possa ser uma oportunidade de mercado. A gente não está tendo esse tipo de negociação. Então também foi falado que você está atrás de um camisa 9, mas a gente continua monitorando situações de mercado. Mas eu acho que hoje nosso principal foco tem que ser em fazer um bom jogo contra o Inter, vencer o time do Inter, pelo menos arrancar o empate para ir para o Maracanã em condições de avançar na Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil rende um bom valor financeiro e uma eliminação precoce. Além de ter um impacto financeiro, vai ter um impacto, acho que interno, muito grande ali, tanto para o Renato quanto para os jogadores do Fluminense. Então eu espero que se reencontrem com a vitória ou no mínimo um empate aí, e depois a gente pensa no Grêmio, né? O Grêmio no final de semana, a gente vê o que vai dar. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, queria te pedir, deixa seu like aqui. Seu like é muito importante pra gente.
Também se inscreve aqui no canal Falando de Flu, porque sua inscrição aqui, você vai nos ajudar a chegar aos 13 mil inscritos. Então dá essa moral pra gente aí, você, olha aí, não é inscrito, se inscreve. E tem as duas opções, hypar o vídeo, é só você ir do lado do comentário, puxar pro lado, clicar em hypar o vídeo. E além disso, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, por apenas R$ 2,99 por mês, você vai ter acesso a grupo exclusivo do Falando de Flu, vai ser convidado a participar das lives aqui no canal, vai participar de sorteios, então você vai ter muito acesso aqui. Então dá essa moral pra gente aí, saudações tricolores, galera, e até a próxima.